Resolve. Meu nome é Leonardo Pires Ferreira, eu sou CEO da Que Resolve e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um método de como, na gestão de um time, gerindo o seu time, você consegue tirar os resultados mais produtivos de cada integrante do seu time, dependendo do perfil de cada um. E aí a primeira pergunta que eu tenho para vocês, eu quero que vocês reflitam sobre quando vocês estão gerindo um time, não importa se você é um gerente ou se você é um diretor ou qual o seu cargo, mas importa quando você está gerindo um grupo de pessoas e as coisas não estão dando certo, você não está atingindo suas metas, você não está atingindo seus objetivos, seus indicadores estão ruins, ou não importa qual é a situação, mas ela não está como você desejava. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Isso é culpa das pessoas que estão no meu time e delas não estarem realizando o trabalho como elas deveriam, ou isso é culpa minha que não estou sabendo gerir as capacidades de cada pessoa que está no meu time? Se você é a pessoa que pensa que é a culpa dos integrantes do seu time que não estão fazendo o trabalho como deveriam, é legal você dar um passo atrás e repensar realmente se é isso. Porque o que eles entregam está completamente ligado à sua capacidade de gerir eles. Se você é a pessoa que pensa, putz, provavelmente sou eu que não estou sabendo tirar o melhor deles, é um pensamento mais interessante. Antes da gente entrar no método, eu gostaria de falar que o que eu vou falar aqui não é certo, não é errado, não existe certo ou errado. Esse método é um método que eu utilizei consecutivas vezes com times diferentes, de pessoas diferentes, e ele se mostrou um método efetivo, e ele se mostrou um método que deu certo várias vezes e eu consegui atingir resultados legais e bons e que eu desejava gerindo os times que eu geri dessa forma. Show? E como gestor, o que eu, Leonardo, penso quando eu estou gerindo um time? Primeiro, 2 pontos. Eu preciso tirar a maior produtividade que eu conseguir dos integrantes do meu time. Só que isso só vem alinhado com um segundo ponto, que é, do mesmo jeito que eu tenho meus objetivos como gestor, aquelas pessoas, as pessoas que estão no meu time, elas têm objetivos individuais também. E eu não posso esquecer desses objetivos individuais. Elas estão na minha empresa, elas estão na minha organização, ou qualquer que seja o seu negócio, porque elas têm objetivos individuais. E esses objetivos individuais precisam estar alinhados com o que elas estão fazendo dentro da empresa. Elas precisam enxergar de que, trabalhando produtivamente dentro do seu time, elas vão conseguir atingir um ou mais objetivos pessoais que elas têm. Certo? Então, o que eu tento proporcionar para integrantes de um time quando eu estou gerindo esse time? Um ambiente onde ela possa alcançar a máxima produtividade dela e que ela possa potencializar as próprias capacidades. E 2, um caminho que conecte os objetivos pessoais dela com os objetivos do time e os objetivos da empresa. Esses são os 2 pontos. Ah, Léo, legal, isso é lindo, mas e aí, como que a gente faz isso? E é sobre isso que a gente vai conversar. Existe um método. Esse método eu aprendi quando eu trabalhei numa organização voluntária que está presente em mais de 120 países. E nessa organização eu tive uma experiência muito forte de cultura organizacional e gestão de time. Era incrível ver o quanto as pessoas que estavam lá dentro conseguiam de forma rápida alcançar os próprios objetivos, os objetivos da organização e fazer tudo acontecer com muita proficiência e com muita qualidade em curtos períodos de tempo. Esse método, ele envolve 3 fases, e tudo bem que, às vezes, essas fases elas ficam meio diluídas no processo quando você tem um time que ele fica na empresa durante muito tempo, às vezes anos. Às vezes você vai gerir o mesmo time por mais de 1, 2 anos. Então algumas fases são mais complexas de realizar, mas elas não são impossíveis. E quais são essas 3 fases? Primeiro, construção. O seu time ele precisa passar por um processo de construção. Não é simplesmente, agora eu tenho um time e vamos trabalhar. Não é assim que funciona e eu já vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Segunda fase, performance. Então, antes de você focar na performance e focar no resultado, você precisa construir uma base antes, que é a fase de construção, para aí sim focar na performance. E depois a gente tem a terceira fase, que é o fechamento, que é quando você vai pegar tudo que aconteceu, o que foi construído lá, ver se rolou na performance e daí fazer um fechamento, uma conclusão. Reports, ver se as pessoas atingiram o que elas gostariam, ver se o time atingiu o que ele gostaria. E dentro de cada uma dessas fases existem algumas ferramentas, algumas técnicas que você pode estar utilizando para garantir que elas aconteçam da melhor maneira possível. E é sobre essas ferramentas que eu vou falar para vocês agora. Beleza, vamos primeiro para a construção. O que é a construção de um time? Primeiro,
Regras de time. Quando você está num time, a gente precisa saber o que é legal e o que não é. O que é certo e o que não é certo para aquele time. Mais uma vez, não existe certo e errado. Mas precisa existir um acordo entre aquele time do que é certo e o que não é, o que pode ser feito e o que não pode. Então, por exemplo, um exemplo bobo. Atrasos em reuniões não vão ser tolerados. Se você quer um time que quer ter muita pontualidade, essa pode ser uma regra. DDLs são sagradas, DDLs são sagradas. Todo mundo vai mandar um report na sexta-feira. Todo mundo vai mandar um report na sexta-feira. Só que essas regras é muito importante que elas não sejam ditadas por você que está gerindo o time. Essas regras são importantes serem criadas num ambiente que todo mundo pode contribuir falando o que acha importante e através de um consenso você chega nessas regras. Segundo ponto, planejamento do time. Então é muito mais fácil você trabalhar para algo, para algum objetivo, quando existe um planejamento, quando você consegue visualizar onde você está e para onde você precisa chegar. De forma simples, não importa qualquer metodologia de accountability da sua empresa, de gestão da sua empresa, se é OKR, se você só usa KPI e MOS, não importa como você faz o planejamento, mas é importante que o seu time tenha um planejamento também. Não basta só da empresa, o seu time precisa saber o que ele precisa fazer, até quando, como isso vai ser medido, como isso vai ser avaliado, de quanto em quanto tempo. Então precisa ter um planejamento do time, um planejamento de ações, indicadores, e o máximo de detalhes que você puder trazer para esse time, ou que vocês construam juntos, isso daí vai depender da sua empresa, mas esse planejamento precisa existir. E dentro desse planejamento, timeline, budget, precisa ficar muito claro para cada integrante do time qual que é a job description do cargo dele, ou seja, o que ele vai fazer, quais são as principais tarefas, quais são as principais competências que ele precisa ter para estar naquele time, para estar no cargo que ele está ocupando. Então essa é a fase de construção, é onde você vai clarear, muitas vezes construindo já com o time, o que cada um faz, como cada um faz, até quando precisa ser feito. Então essa fase é a fase mais importante, porque quanto mais você estruturar esse começo e quão bem ele tiver desenhado, mais fácil é de realizar na fase de performance. E aí a gente vai para a fase de performance, que é a segunda fase, e nessa fase o que acontece? É a hora de botar a mão na massa. E o que é muito importante, que geralmente eu vejo que não acontece nas empresas, principalmente nas que eu estagiei. Você entra para um time, ou nas que eu já trabalhei, você entra para um time e às vezes você fica ali um mês só estudando, aprendendo sobre a empresa, imersão organizacional, e nada de mão na massa. E na minha opinião, aí é minha opinião de novo, mas é o que eu tenho visto no mercado e nos lugares que eu já trabalhei, aprendizado prático é a melhor coisa que existe. Então sim, tem que estudar, principalmente se for um time novo que estiver entrando na empresa ou que você estiver construindo agora, mas aprendizado prático. Então estuda e coloca em prática, aprende, erra, com o erro aprende, estuda, coloca em prática, e isso é um ciclo. Não adianta só abrir lá o e-book da empresa ou o manual da empresa, ler e achar que a hora que for fazer vai performar da melhor maneira possível, porque isso não vai acontecer. O interessante é aprendizado prático. Leu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática, para a gente poder diminuir a curva de aprendizado, né, com os erros, com o aprendizado prático. Essa é a primeira parte. Segunda parte, reuniões, suporte. Então, para que principalmente servem as reuniões? E lá no final do vídeo eu vou ensinar para vocês um método bem rapidinho de como fazer reuniões de forma efetiva também. Para você poder reportar para o time, você como gestor, e escutar deles. Momentos de feedbacks e de reports. Então, de preferência no começo da semana, reuniões de time. Olha, essa semana passada aconteceu isso, isso e isso, a gente está assim, a gente está assado, os OKRs estão assim, os indicadores estão assim, a nossa mensurável está assim, e é para aqui que elas precisam ir. Então, não adianta só você ter o planejamento do quarter, ou do semestre, ou do ano, e esperar que o time vai olhar para ele toda semana e vai falar, putz, essa semana é isso que precisa ser implementado. Legal se tem alguém que faz isso, mas você como gestor, você precisa estar preparado para gerir o time em períodos, né, em intervalos mais curtos, e para trazer essa visão para eles em intervalos mais curtos. Não é todo mundo que vai conseguir olhar um planejamento anual, semestral ou de quarter e falar, putz, essa semana isso está ruim e a gente precisa agir em cima disso. Essa é a sua tarefa como gestor. Então você vai olhar para o planejamento, vai olhar para o que aconteceu na semana anterior, vai analisar e vai trazer para o time o que precisa acontecer nessa semana. E vai ser um momento também de você trabalhar com feedbacks. Além de vocês discutirem os tópicos importantes, você escutar do time como está sendo o trabalho para eles, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e você também trazer para eles, né, quais as dificuldades que você está tendo.
o que você acha que precisa que aconteça, como você acha que está o trabalho do time e assim por diante. Então, essa fase de performance é isso. E segundo, a accountability. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que você tem que entender que os indicadores e as mensuráveis da sua área são a junção dos indicadores e das mensuráveis dos integrantes do seu time. É uma soma. Então, quando você olha um indicador e ele está no vermelho, você tem que olhar individualmente para os indicadores mensuráveis de cada pessoa do seu time. Porque esse indicador geralzão aqui do seu time é a soma de todos os integrantes dele. E por isso que você também precisa trabalhar com um suporte individual. O que é um suporte individual? Aí você vai fazer na metodologia que você quiser. Eu gosto de realizar reuniões one-on-one, ou seja, uma vez por mês. Isso no meu caso, você faz com a frequência que você quiser. Eu sento com cada integrante do meu time e eu vou fazer uma reunião one-on-one com ele. Não só para ter essa desverticalização, né, diminuir essa verticalização, e também entender como está a vida dele, entender como ele está se sentindo, entender como está o processo dentro da empresa, quais as dificuldades que ele está tendo, quais as dificuldades que ele acha que eu posso ajudar ele, como ele acha que eu posso ajudar ele e vice-versa. Então, o tracking ou a accountability ele é muito importante a nível de time, a nível de área, a nível de organização, mas ele também é muito importante a nível individual. Você entender ali quais são os gaps não só do seu time, não só da sua área, mas também os gaps de cada integrante do seu time. E daí a gente vai para a terceira fase, que é o fechamento. E essa fase ela é muito mais difícil de acontecer em empresas grandes, onde você tem times que performam por uma grande quantidade de tempo, mas a gente tem que estar atento, porque geralmente, nesses casos, a gente tem pessoas entrando e saindo do time, não dentro de um ciclo, mas esporadicamente. Um funcionário é demitido, ele sai da empresa, outro entra, e precisa acontecer essas ferramentas da fase de fechamento, mesmo que elas sejam mais diluídas e não temporárias, né? Agora acabou o ciclo do time e a gente vai fazer a fase de fechamento. Não, mas ela precisa ocorrer sempre que alguém entrar e sempre que alguém sair. Então, o que é essa fase de fechamento? Primeiro, transição. As pessoas que estão no time, elas precisam deixar tudo informatizado, tudo guardado, e por isso que gestão de informação é muito importante, para que quem venha depois tenha um background ali para olhar para trás e falar, putz, é isso que aconteceu, foi isso que esse time entregou, foi assim que eles trabalharam, eles acertaram nisso, eles erraram naquilo, e daí quem está entrando já não precisa passar por vários dos mesmos erros que às vezes aquele time já passou. Então, eu não vejo muitas transições acontecendo, principalmente nas empresas que eu trabalhei. Foram poucas que realizavam transições de eu chegar para trabalhar naquele lugar e alguém que está na área há muito tempo ou que está saindo me falar assim, olha, a gente já testou isso, a gente já testou aquilo, a história do time é essa, eles já alcançaram isso, não alcançaram aquilo, os OKRs ou os indicadores dos últimos semestres são esses, a gente acha que tem que focar aqui para o próximo semestre. Então, esse aconselhamento é muito importante para quem está entrando, que é o que a gente chama de transição no fechamento. E aí, uma parte que eu aconselho você fazer de tempos em tempos, eu gosto de fazer semestralmente com os meus times, mas que é sentar com cada integrante do time, pode ser numa reunião one-on-one, e revisar o planejamento daquele integrante, então, dentro das responsabilidades que ele tinha no time, o que ele entregou, mesmo que ele vá continuar no time, mas o que ele entregou e o que ele não, e daí discutir pontos de melhora em cima daquilo, ou entregar bonificações em cima daquilo, se o resultado dele foi muito bom. E segundo, que a gente não pode esquecer, que eu falei lá na fase de construção, é olhar para o planejamento individual daquele integrante, no sentido de quais eram os objetivos pessoais dele em relação a esse período de tempo que ele ficou no time. Será que realmente eu, como gestor, consegui que ele, estando dentro do time, atingindo os resultados para a empresa, conseguisse também atingir alguns dos objetivos que ele tinha como pessoa? Então essa conexão é muito importante a gente olhar, a gente traquear, né, durante a fase de performance, então através de reuniões one-on-ones ou qualquer outra reunião, mas essa conexão ela é muito importante. Porque se você tem alguém na sua empresa que tem objetivos pessoais, que estão sendo facilitados ou estão sendo atingidos por conta do trabalho que ela está fazendo na sua empresa, você pode ter certeza que esse integrante ele vai ser muito grato ao trabalho que ele está fazendo e a sua empresa, e a sua gestão, e a você. Então essas são as três fases, recapitulando: construção, performance e fechamento. E agora eu vou contar para vocês uma metodologia de como fazer reuniões bem simples. Eu gosto de simplicidade, mas é uma metodologia que eu estou usando há anos e que ela nunca me deixou na mão e sempre foi muito útil, e eu vou contar para vocês por quê.
Tem 3 pontos que eles são essenciais para você falar que uma reunião foi bem sucedida. Pauta, output e next steps, próximos passos. Por quê? Pauta. A pauta é muito importante porque imagina você chegar numa reunião já sabendo o que vai ser discutido e você pode refletir sobre esses pontos 1 ou 2 dias antes. Então eu sempre faço questão de mandar a pauta das minhas reuniões, independente de qual seja a reunião, pelo menos um dia antes. Por quê? Porque as pessoas podem refletir sobre o que vai ser discutido e às vezes elas podem acrescentar algo que eu não imaginei na pauta. Então sempre peço isso. Tem algo na pauta que você acha que a gente deveria discutir? Tem isso, tem aquilo? Não, não tem. Mas você permite um tempo de reflexão. Você chega de surpresa, a pessoa tem pouco tempo para refletir sobre aquilo e às vezes a produtividade dela durante a reunião não é a melhor que você poderia ter. Output. Tudo que foi decidido, discutido de importante na reunião, escreva. Deixa outputado, envia isso por e-mail, salva em algum lugar, envia no WhatsApp, qualquer coisa, mas tenha uma gestão de informação sobre isso. Por quê? Porque decisões vão ser tomadas e talvez, dependendo de como for o local que você trabalha ou o perfil das pessoas no seu time, pode ser que você tenha situações do tipo, não lembro que isso foi discutido, não lembro que eu tinha que fazer isso, ninguém me falou que eu tinha que fazer isso. E se você tem um output, vem cá, tá aqui o output. A gente decidiu em time que ia ser assim, assado, que isso ia ser feito, que isso estava desse jeito. Então você não tem desculpa. E, inclusive para você. Você olha o output, você viu que realmente você não falou aquilo, você vai falar, preciso melhorar nesse aspecto, não discutir esse ponto, preciso estar mais atento em relação a isso. E next steps. A coisa que eu mais odeio quando eu vou para uma reunião, eu chego para a reunião, tem pauta, as pessoas estão discutindo, discute as pautas, chega à conclusão e daí todo mundo vai embora. E você sai da reunião e você não sabe o jeito que você tem que fazer. Então, para cada pessoa que está naquela reunião, ou para cada área, dependendo do nível da reunião, você precisa deixar claro, e isso é outputado também, quais são os próximos passos. Saindo dessa reunião, baseado nas decisões que foram tomadas, o que eu preciso fazer? Eu, Leonardo, ou o fulano do marketing, o fulano do comercial, o que cada um tem de responsabilidade até a próxima reunião para ser feito, que são coisas que são essenciais. Claro que você não vai colocar tudo, né? Precisa mandar e-mail para ciclano, é uma coisa muito pequena. Não, mas grandes decisões e próximos passos precisam ser outputados, precisam ser decididos, e isso precisa estar escrito. É horrível você chegar numa reunião, discutir um monte de coisa, você sai dela e você não sabe direito para onde que você anda. Então é isso. Esse método eu aprendi com um presidente de uma organização que eu trabalhei também, e fez toda a diferença em todos os times que eu trabalhei. Pauta, output, next steps. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte. Se não gostou, deixa um comentário pra gente saber no que a gente pode melhorar. Compartilha com os amigos. E é isso. Abração.